Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Tá aqui tia Shirley de novo com vocês, trazendo uma nova aula de geografia. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que estão assistindo essa aula à noite. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Trago para vocês hoje clima, tempo e as estações do ano. Tenho certeza que vocês conhecem todos esses três assuntos, porque diariamente estamos ouvindo sobre clima, tempo, qual a estação que estamos, como é que está o tempo hoje, qual o clima em certo lugar. Todos os dias alguém está falando sobre esse assunto. Porém, algum de vocês sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Será que tem diferença? Vejamos. Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Com certeza elas estão ligadas, tá? Uma está ligada à outra. O clima tem tudo a ver com o tempo. Porém, elas não têm a mesma definição, certo? Tem definições diferentes. Vamos começar falando sobre o clima. Então, a definição de clima é a seguinte: variação dos tempos ao longo dos anos. Então, clima significa a variação dos tempos, a variação do tempo ao longo de muitos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Então, não é do nada que chega e diz que o clima da região Nordeste é seco. Não. Isso foi estudado durante muitos e muitos anos para poder chegar a uma definição. E para fazer essa definição, é necessário que se façam algumas observações. É necessário observar a umidade do ar, a chuva, o vento, o calor, certo? Quando ele fala em observar a umidade do ar, ele quer dizer que em alguns lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes de o sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. Então, essa umidade do ar a gente também pode perceber logo cedo, mesmo que não choveu de madrugada, mas você consegue observar essa umidade do ar nas plantas, né, na vegetação, certo? Quando ele diz que é necessário fazer algumas observações quanto à chuva, ele está dizendo que nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. É o que acontece na área que a gente mora, né? Como não tem muita vegetação, o clima é seco, né? Aquele calor imenso. É necessário observar o vento nas regiões do litoral, que é onde se localizam as praias. O vento ou a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. Percebemos isso quando vamos à praia, não é? Só o fato de sentar de frente ao mar, a gente já consegue perceber a brisa, né? O vento, que é aquele vento agradável, não tem aquele calor que a gente sente
quando está em uma parada de ônibus ou em uma calçada, né? A gente consegue perceber a diferença. E com relação ao calor, deve ser observado o calor também, né? Há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino. Muitas vezes passam-se anos, até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância. Então, esses 4 elementos precisam ser observados para que determine o clima em uma região, certo? E quando a gente fala em tempo, a gente já viu que tempo e clima totalmente diferente, né? Estão ligados, mas não são a mesma coisa. Então, o tempo é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como calor, frio, chuva, vento, nuvens claras, nuvens escuras. Tudo isso dá característica ao tempo atmosférico. Onde é que a gente escuta bastante isso? Nos noticiários, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Na TV, em revista, na internet, no rádio, nos jornais, a descrição do tempo atmosférico. Quando o repórter vem com aquele mapa enorme, né, o mapa do nosso país, o mapa do Brasil, e ele começa a dizer como é que está o tempo, como está o tempo em cada região do nosso país. Aí ele começa a falar que na região norte está chovendo bastante, na região sul chegou a nevar, porque essas são as características do tempo, tá? Diferente do clima, que o clima é observado para se determinar o clima de uma região, é observado aqueles 4 elementos que eu falei durante muitos anos, né? Ao longo de vários anos. Já o tempo é em relação ao tempo atmosférico, certo? O tempo em geral. Aí é que ele vem dizendo e usando aquelas palavras, né? Calor, frio, chuva, vento. Vem explicando se está chegando a onda de calor, se está chegando ventos fortes para tal região. Então, isso é o tempo. O que a gente vê diariamente nos noticiários. Aqui no estado, quem faz essa previsão é a APAC, certo? Então, essa agência, ela faz a previsão da nossa região e diariamente, nos noticiários locais, vem lá falando qual é o tempo naquele momento, certo? Em determinada região, né? Que é chamada de previsão do tempo. Então, todas essas mudanças no tempo e no clima se deve aos movimentos que a Terra produz. Lembram que já foi falado sobre esses 2 movimentos, movimento de rotação e translação? Pois é, esses 2 movimentos que a Terra faz, um é sozinha, né, ela mesma girando, e a outra é ao redor do Sol. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e a noite. Os dias e as noites. Então, esse movimento nos causa a impressão de que o Sol se movimenta de leste, que é o nascente, a oeste, que é o poente. Mas lembre-se de que é um movimento aparente, porque não é o Sol que se movimenta, mas a Terra que gira em torno desse astro. Então, nesse movimento de rotação, a Terra ela vai girando sozinha, ela fica no movimento girando. Esse é o movimento de rotação. Porém, tem o movimento de translação,
que é o que a gente falou, que dá a impressão que o Sol está girando em volta da Terra. Só que o Sol não gira, tá? O Sol não gira. Quem gira é a Terra. A Terra gira ela mesma, vai girando, girando. E gira também, vai fazer esse movimento de girar, só que vai girando em torno do Sol. Aí esse é translação. Translação, movimento de translação é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol. Esse percurso dura 365 dias e 6 horas, ou seja, em anos bissextos, a gente ganha um dia a mais, 366. O ano passado ele foi bissexto, tá? Geralmente é de 4 em 4 anos. E esse movimento de translação, que é o que faz durar o ano todo, não é? Já o de rotação é o dia e a noite. Quando a Terra vai girando sozinha, fazendo esse movimento de giratória, aí ela vai mudando para dia e noite. Quando ela vai girando dia e noite, mas em torno do Sol, o percurso dura 365 dias ou 366, o que equivale ao ano que a gente vive. Com esse movimento de translação, a Terra também é responsável pelas estações do ano, tá? Esse movimento de translação é o que dá as estações do ano, que a gente já conhece, né? Que são 4 estações, não é isso? As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de calor solar, conforme a inclinação do planeta ao redor do Sol. Naquele movimento de translação que ela vai girando em torno do Sol, aí vai dando em algumas regiões mais calor, menos calor. E é o que acontece, o que ajuda a acontecer as 4 estações. E de acordo com as estações do ano, que ocorre o desenvolvimento das atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária. Elas também determinam o tipo de vegetação e o clima de todas as regiões da Terra. É interessante observar que quando é inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul é verão. Da mesma forma, quando for primavera em um hemisfério, será outono no outro. Então, não tem como. Hemisférios são as pontas, tá? Do planeta. Vamos fazer de conta aqui. Essa parte aqui, ó, é o planeta Terra. Então, hemisfério norte em cima e sul embaixo. Quando aqui é verão, aqui provavelmente vai ser inverno. Quando em um hemisfério é outono, o outro provavelmente vai ser primavera. Não vai ter como ter choques de estações. Ah, tem 2 estações no mesmo período. Jamais vai acontecer isso, certo? E as estações a gente já conhece, né? Tem aí primavera, temos o verão, o outono e o inverno. Vocês lembram dessas estações? Cada uma tem sua característica, não é? Não é do nada que surgiu esse nome, né? Esses 4 nomes. Então, para se determinar uma estação, foi observar algumas características que ocorriam durante aquele período. A gente está no mês de fevereiro e ainda estamos no verão, tá? Que ele vai até o dia 20, vai até o dia 19 de março, mais ou menos, para poder dar início à próxima estação, que vai ser o outono. Então, as características do verão. O verão começa em dezembro.
no dia 21 de dezembro, inicia-se a estação verão. E as características, a estação é a estação em que faz muito calor. O sol é uma presença constante. Todos os dias tem sol. Não tem aquele, porque vai chover, 2, 3 dias no verão chovendo, muito difícil, tá, gente? Geralmente faz muito calor e o sol tá ali castigando a gente. As pessoas saem para passear ao ar livre, tomar banhos de sol, de mar e de rio. Justamente nessa época, dezembro até mais ou menos março, que a gente costuma ir bastante à praia. Depois vem o outono. O outono ele começa no dia 20 de março. Começa no dia 20 de março. Características do outono. Chamamos o outono de estação das frutas. Por quê? Porque as folhas caem muito das árvores por causa da ação do vento sobre a natureza. Então, quando a gente fala em outono, provavelmente está ventando muito, né? E com os ventos fortes, as folhas das árvores começam a cair para se renovar, né? A gente sabe que tem esse período em que as árvores se renovam, né? As folhas caem e nascem novamente bem verdinhas para poder, na próxima estação, depois do outono, vir os frutos, certo? Que é depois de março, outono, né? Aí vem aquela estação que a gente passa bastante frio, né? Ou então chove muito e as ruas ficam bastante alagadas, a gente vai ter que sair na chuva, porque no dia 21 de junho inicia-se o inverno. O inverno é a estação do frio. Há locais em que chove muito, como em grande parte do Nordeste. Há locais em que acontecem geadas, que são aquelas chuvinhas como se fosse raspinha de gelo, né? E chuvas de granizo, que são aquelas pedras enormes de gelo que destroem telhados, amassam os carros, né? Que a gente não tem aqui na nossa região, tá? E até alguns locais no sul do país que chega a nevar, certo? No sul do nosso Brasil, essa realidade ela é observada. Então, tem alguns locais no sul que ocorre a neve, certo? Depois do inverno, 21 de junho, vem a estação mais bonita do ano, que é a primavera. No dia 22 de setembro, inicia-se a primavera, que é aquele período que o clima é mais agradável, é a estação na qual nascem muitas flores, os jardins ficam bem floridos, onde a gente passa tem aquele cheirinho de flores, né? Por isso que falam que é a estação mais bonita, por causa das flores, né? Porque fica bem mais colorido. Então, antes da atividade, vamos fazer um resumo do que é clima, tempo e as estações. Então, quando eu falei sobre clima, o clima é a mudança do tempo, só que observada durante muitos e muitos anos, certo? Foi observada a umidade do ar, aquele local, a chuva, o vento, o calor, para poder determinar o clima de uma região. Já quando a gente fala de tempo, tempo atmosférico, esse tempo é o estado em que a atmosfera se encontra naquele lugar, ou então naquele exato momento. Vemos constantemente
essa questão do tempo atmosférico nos noticiários, não é isso? Quem tem costume de assistir os noticiários vê diariamente as previsões do tempo. Com isso, com a questão do tempo e do clima, surgem os movimentos que a Terra faz. Tem o movimento de rotação, que é ela girando sozinha, que provoca os dias e as noites, e tem o movimento de translação, que é ela girando em torno do Sol, que se dá às estações do ano, que são 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. O verão começando em dezembro, 21 de dezembro, o outono dia 20 de março, o inverno no dia 21 de junho e a primavera no dia 22 de setembro. Vou deixar para vocês uma atividade, certo? Muito simples. Vocês vão fazer no caderno de geografia. Peguem o caderno de geografia, faz lá o nosso cabeçalho completo, escola dinâmica, a data 11/2/2021, que significa 11 de fevereiro, não é? Que é o mês que estamos, de 2021. Coloca lá teu nome, escreve aluno, coloca o nome e diz se você é segundo ano, manhã ou tarde. Se for manhã, coloca o M maiúsculo. Se for tarde, coloca o T maiúsculo. Nossa atividade é a seguinte: você vai pesquisar e responder ao que se pede. Temos aí 3 letrinhas com 3 perguntas. Aí você pesquisa e faz essa anotação aí da resposta. Na letra A está perguntando: qual o clima característico da sua região? Da região que a gente vive. A gente vive na região Nordeste. O nosso estado de Pernambuco pertence à região Nordeste, tá? Então, pesquisa lá, clima característico da região Nordeste e anota aí no teu caderno. Qual estação é característica na sua cidade? Se você mora na cidade de Olinda, aí você pesquisa qual estação é a característica na cidade de Olinda. Se você mora na cidade do Paulista, aí você coloca lá qual estação é característica da cidade do Paulista. Se você mora no Recife, faz a mesma coisa, tá? Qual a estação é característica da cidade do Recife? Descobriu qual é a estação, faz a anotação no teu caderno. E a letra C está perguntando quais as roupas que você utiliza quando esta estação chega. Então, se eu moro na cidade de Olinda e o clima, a estação característica é o verão, que está bastante quente. Então, qual o tipo de roupa que a gente costuma usar? Blusas leves, a gente não anda de casaco, de touca, de luva, né? Porque não dá, não tem condições nenhuma. Então, coloca aí qual o tipo de roupa que você costuma utilizar quando chega essa estação característica da sua cidade. Lá no teu caderno de desenho, falamos sobre 4 estações. Não foi isso? Primavera, verão, outono e inverno. Você vai escolher, você vai dizer qual é a sua estação preferida e vai fazer uma ilustração. Você vai representar a tua estação através de um desenho lá no teu caderno de desenho, certo? Capricha nessa ilustração, nessa representação da tua estação e não esquece de pintar, porque o colorido é que vai dar o melhor efeito no teu desenho. Pinta, faz desenho, pinta, manda a foto para mim da atividade concluída, certo? Então, hoje, depois de vermos aí clima, tempo, as estações, essas atividades,
Estamos encerrando nossa aula de geografia e vejo vocês na nossa próxima aula. Cheiro, até lá!